Bom dia, a paz do Senhor para todos, né? Meu nome é Raquel Medeiros, faço parte ali da Rádio Mulheres com Propósito, inspirando vidas, transformando histórias. Já peço aqui licença para entrar na sua casa. Muito obrigada por você ter se inscrito no canal, muito obrigada por você ativar o sininho para receber todos os nossos devocionais, né, pela manhã. Estou imensamente grata a todos os que são os nossos seguidores. Muito obrigada, que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Hoje eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Neemias. Eu marco ela assim todinha, não sei se vai dar para vocês verem. E eu quero trazer aqui uma palavra. E hoje eu vou estar dispensando o meu livrinho. E quero aqui trazer uma palavra de encorajamento para você. E esse livro de Neemias eu amo mesmo, sabe? Porque por mais difícil que você possa estar passando, mas Deus tem sempre um escape, né? De onde você pensa que não vai conseguir, não vai abrir, não vai ceder, Deus dá sempre um jeito. Porque aquilo que é para Deus fazer, Deus faz. Mas aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer, tá certo? Então a sua atitude ainda, a sua ação ainda está gritando aqui no nosso devocional, tá bom? Então eu vou ler aqui do versículo 4, né? Porque é quando ele recebe aquela notícia, né, dos muros derribados, tá bom? Vamos lá. No versículo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E aí ele começa a orar ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Olha que só. E aí ele continua, né? Lá no versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei ainda. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam à cabo do céu, de lá os ajuntarei, e o trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Forte isso, né? Aí no versículo 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejo temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e lhe dá graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Desculpa. Então, Neemias era um homem de confiança do rei, porque era ele que provava o vinho antes do rei tomar. E ele levava esse vinho para o rei. E o vinho tinha aquela simbologia, né, da alegria. Então, o copeiro, ele tinha que entrar altivo, né, alegre, para servir ao rei. Ele não estava servindo qualquer pessoa, ele estava servindo ao rei Artaxerxes, né? E aí, quando ele entra,
que vai servir ao rei, o rei olha e percebe que ele estava triste. E aí, Deus, ele orou ao Senhor pedindo uma ação, pedindo uma ajuda, e estava jejuando. Então, quando o Neemias ele entra, né, na câmara do rei, para conversar com o rei, para servi-lo, no caso, ele não ia conversar, ele ia servir ao rei, ele estava ali para servir ao rei. O rei olha para ele e diz: por que tu estás tão triste? E aí Neemias não esconde mais. E aí ele discorre, né? Ele discorre e fala tudo o que aconteceu. E aí eu te coloco aqui um propósito de você ler todo o capítulo de Neemias para você entender essa linda história. Então há momentos em que você às vezes recebe uma notícia que não lhe agrada, ou uma situação que você está passando. E nesse momento, nesse exato momento que você recebe essa mensagem, a única coisa que você tem a fazer é sentar e chorar. E faz até como Neemias, ele sentou e chorou, mas orou e jejuou e pediu uma solução. É por isso que eu falei logo no início. Às vezes, a atitude, Deus está esperando de cada um de nós. O que vamos fazer com aquilo? Qual vai ser a ação que nós vamos fazer? O que é que vamos fazer diante daquela situação? Então, eu te digo nesta manhã, que se você estiver passando, ou se você conhece alguém que esteja passando por uma situação difícil, que você possa lembrar que o Senhor é Deus de grande poder. E Ele tem prazer em nos ajudar. Mas tem coisas que é somente você que tem que fazer. Tá certo? Então fica com essa palavra no seu coração. Eu quero te desejar uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana extraordinária. E que você não retroceda, que você avance, que você continue, que você siga, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Tá certo? Então, muito obrigada, tenha um bom dia e até amanhã, se Deus assim permitir.